Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, por iniciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz. Cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Seguimos com o Evangelho de São Lucas, onde encontramos as 3 parábolas, por assim dizer, da perda. A ovelha perdida, a dracma perdida e também o filho perdido, o filho pródigo. E hoje escutamos 2 das 3 parábolas, que o Senhor nos chama a meditar, a buscar compreender assim o seu amor e a misericórdia que verdadeiramente é. Ouçamos. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, e chegando a casa reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então ouvimos as 2 parábolas, da moeda de prata ou a dracma perdida e também a da ovelha. Tenhamos em conta que os publicanos e pecadores estão escutando Jesus, mas os fariseus estão criticando. Porque ele está no meio destas pessoas, está buscando estas pessoas, como diz na própria parábola. Jesus conta a parábola para mostrar justamente aquilo que parecem estar cegos e não estão encontrando, não estão vendo. E ao colocar ambas as parábolas, tenhamos em conta e vamos fazer uma releitura do livro de Gênesis, justamente quando Adão se perde. Deus veio ao jardim depois de Adão e Eva terem pecado e faz a seguinte pergunta: Adão, onde estás? A pergunta é mais profunda do que muitas vezes entendemos. No hebraico, no original, o texto quer dizer: Adão, o que você fez? Não no sentido de quem questiona o que você fez, mas você percebe que se perdeu, Adão. Adão, você se perdeu. Se encontre, Adão. É como se cada um de nós estivéssemos perdidos e o Senhor chama para que tenhamos a consciência da nossa perda. Este é o texto, no modo
mais profundo do livro do Gênesis. E se nós trazemos aqui e encontramos todos os pecadores que Jesus vem buscar e quer salvar, e aqui nos incluímos também eu e você, devemos de nos reconhecer como tais, como aqueles que são buscados pelo Senhor. Mas o Senhor nos chama como Adão, para que nós primeiro nos encontremos nele, para que nós voltemos a ser quem deveríamos ser em Deus. Caso contrário, nós continuamos perdidos. Então, vemos na primeira parábola da ovelha que o pastor deixa 99, aquelas que estão em segurança, e procura a que se perdeu. Encontrando-a, se alegra. Então vemos do reencontro a alegria. A alegria maior é daquele que encontrou do que daquele que foi encontrado, poderíamos assim dizer. Porque se colocamos os dois primeiros fatos, as duas primeiras parábolas que aqui estão diante de nós, que alegria uma ovelha tem em ser encontrada? A não ser que tenha muita proximidade com seu pastor, como muitas vezes nós temos com o pet, não tem tanta alegria ao ser reencontrado. E uma moeda de prata, menos ainda, porque é um objeto. Então vemos que Deus se alegra muito mais em nos encontrar do que tantas vezes nós em encontrá-lo. Mas ele insiste, continua a sua busca, continua, por assim dizer, agindo até que nos encontre. Porque tanto a mulher age, tem a ação de varrer, quanto o pastor, a ação de caminhar, buscando, procurando a ovelha. Então vemos esta ação até o encontro, até que haja o reencontro. Mas isso depende de cada um de nós escutarmos a voz daquele que nos busca, do próprio Senhor. E escutando, recordemos quem Ele nos chama a ser e nos abandonemos a Ele, para que assim possamos alcançar, viver segundo a sua vontade, encontrá-lo plenamente, alegrar seu coração. Mas quanto, irmão e irmã, nós temos nos alegrado? Ou melhor, nós temos nos encaminhado a este encontro? Quanto nós temos permitido que o Senhor também nos encontre? E quanto nós, vendo a alegria, a salvação que o Senhor realizou em nossas vidas, esperamos a alegria também que o Senhor salve aqueles que estão à nossa volta? Rezamos para que, Senhor, como um dia Tu me ajudastes a encontrar o caminho da salvação, também rezo para que este irmão e irmã encontre esta salvação em vós? Temos esta oração, irmão e irmã, esta disposição que o Senhor nos chama? E o texto de hoje encerra: haverá mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte? Haverá alegria por um só pecador, por um único. Por quê? Porque cada um de nós somos únicos para Deus. Hoje a nossa sociedade nos coloca ainda mais a sermos individualistas, egoístas, mas muitas vezes também nos coloca uma outra visão, em especial diante de Deus, onde somente somos colocados como um grupo, como um nós. Mas recordemos, sim, o nós é importante, mas o indivíduo também para o Senhor, porque cada um Deus fez de forma única. Nos complementamos no outro em Deus, pela graça de Deus, porque somos irmãos e irmãs em Cristo através do batismo e através da ação do Espírito Santo. Mas devemos de recordar que o Senhor se alegra quando nós nos convertemos de forma única e especial a Ele. Mais uma vez, irmão e irmã, assim temos agido. Salmo 26, 27 nos diz: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes.
E mais adiante, continua o salmo: ao Senhor peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O que indica isso? Recorda justamente este pedido de nos reencontrarmos em Deus, de sermos reencontrados pelo Senhor, de vivermos nele, para encontrarmos assim o sabor da nossa vida, da nossa existência. E por fim, a primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo, morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. São Paulo, então, está a nos indicar que não devemos de viver para nós, mas para o Senhor. Estarmos nesta íntima união com Ele e vivermos e morrermos com Ele, para e assim também vivermos naquilo que Ele nos pede com os demais, com aqueles que estão à nossa volta, porque não somos para nós, somos para Deus e para os outros. Este é o sentido da nossa vida. Certa vez, escutei alguém falando da morte, recordando que este mês estamos justamente lembrando sempre os fiéis defuntos, em que certa pessoa dizia na reflexão: nós sofremos de forma inconsciente, o motivo pelo qual mais sofremos diante da morte de alguém é porque nós deixamos de existir para alguém, fisicamente dizendo. Nós, por assim dizer, morremos para alguém. É isso que mais nos fere, porque aquela pessoa que deixou de existir, digamos assim, eu também de existir para aquela pessoa. E, em certo modo, assim deveria de ser a nossa vida em Cristo. Não na questão deste sofrimento, mas na questão de viver ou morrer, como diz São Paulo. Vivo para servir a Deus e ao próximo, morro para servir a Deus e ao próximo. Então, esta união, não, nós pertencemos ao Senhor e à missão que o Senhor nos confia, e aonde o Senhor nos quer. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. E tu, por que julgas o teu irmão? Ou mesmo, por que desprezas o teu irmão? Pois é diante do tribunal de Deus que todos compareceremos. Então, São Paulo nos recorda que não devemos de julgar o irmão. Mas, em outra parte, ele diz que os cristãos julgarão o mundo. É contraditório? Não. Nós não podemos julgar justamente o íntimo da pessoa. A intenção que a pessoa fez tal fato, porque São Paulo também vai dizer, querendo fazer o bem, acaba fazendo o mal. E assim também sucede conosco. Nós devemos de recordar que devemos não de julgar, mas de ajudar, sermos, por assim dizer, entre aspas, muitas aspas, um paráclito, um advogado na vida dos nossos irmãos, como aquele que ajuda o próximo a se encontrar com Deus e a se salvar, a sair do erro e a se converter. E tampouco devemos de desprezar o irmão. Por quê? Porque o Senhor tampouco nos desprezou. Se hoje o conhecemos, se hoje vivemos na sua graça, se hoje estamos nos sacramentos, é porque o Senhor não me desprezou. Mas nós temos esta consciência do amor de Deus para conosco, e assim também amamos os demais. Com efeito está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua glorificará a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, nós devemos de adorar e servir ao Senhor e glorificá-lo com a língua e com a vida. E encerra São Paulo recordando que prestaremos contas de nossa vida a Deus. Não haverá desculpas como humanamente nós encontramos diante das pessoas,
porque a Deus não podemos enganar. Os demais sim, Deus não. E o que temos feito da nossa vida? Ela tem sido para o louvor e a glória de Deus? Ou para nós mesmos? Para o nosso egoísmo? Para as nossas vontades, sonhos e projetos, que nem sempre coincidem com aqueles do Senhor? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais a viver aquilo que o Senhor Deus nos ensina, reconhecer o quanto o Senhor nos busca e, escutando sua voz, tudo aquilo que Ele nos diz, nos coloquemos no reencontro de nós mesmos em Deus, para que, caminhando ao seu encontro, vivendo cada vez mais para Ele, possamos amá-lo e servi-lo da forma que Ele espera. E assim, cada vez mais caminhando na santidade e servindo a Deus e aos irmãos, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.